Olá, meus irmãos, desejo que todos estejam em paz, na paz de Jesus Cristo. No dia 12 de julho de 2022, o pastor Luiz Eugênio, que é um pastor da cúpula da Igreja Cristã Maranata, participa então do Conselho Presbiteral, ele é um professor de seminário, uma pessoa das poucas que pode trazer mensagens na internet em nome da igreja. O pastor Luiz Eugênio, em uma mensagem, ele apresentou a questão de seita. Acreditamos que na tentativa de dizer que a Igreja Cristã Maranata não é uma seita. Acontece que, ao trazer a mensagem, o pastor Luiz Eugênio, ele estava apenas lendo uma apostila bem antiga da Igreja Maranata, né? Esta aqui, por exemplo, eu tenho ela desde, tá vendo aqui, ó, desde 94. Então, isso aqui é um conjunto de todas as apostilas de seminário da Igreja Maranata que sempre foram utilizadas. No sexto período, que antigamente ele era o último período, depois passou a ser o sétimo, mas no sexto período, tá vendo aqui, ó? Sexto período. Sexto período. Então vejam só, a primeira aula do sexto período é a palavra seita, e isso, essa apostila de 1994. Então, o pastor Luiz Eugênio, neste vídeo, ele estava lendo essa apostila, ele teve inclusive um pouquinho de dificuldade de ler. Eu vou mostrar para vocês algumas frases, inclusive, que ele inverte o sentido. A frase era para ser negativa e ele pulou o não e a frase ficou positiva. Mas, enfim, o pastor Luiz Eugênio ele vai ler esta apostila, e a observação que eu queria fazer com vocês aqui, eu já fiz inclusive no canal Solon Pereira, é que não somos nós que estamos dizendo que a Igreja Cristã Maranata é uma seita, isso agora, nos anos de 2019, né, em diante. Não, a Igreja Cristã Maranata, ela sempre foi considerada uma seita por diversas outras igrejas e alguns grupos religiosos, tanto é que ela fez uma aula de seminário, e isso já antes de 1994, já tinha essa aula, uma aula de seminário para dizer que não é uma seita. Ora, eu não preciso ficar tentando me defender de uma coisa que ninguém me acusou, não é verdade? Então, se eles tinham esta aula para dizer que não são uma seita, é porque, então, a gente, obviamente, uma conclusão óbvia é que eles já tinham essas acusações de serem uma seita religiosa. E eu costumo sempre dizer, vou repetir aqui mais uma vez, que nós não usamos o termo seita de um modo pejorativo, nem para desqualificar, nem para ofender nenhum membro da Igreja Cristã Maranata. Nós usamos o termo seita no sentido que agrega as características que os estudiosos da religião definiram como aqueles que definem uma seita. Então, se nós dizemos que a Igreja Cristã Maranata é uma seita, é porque nós observamos as características da sua doutrina e das suas práticas religiosas, e nós conciliamos, então, quando nós fazemos uma confrontação com aquilo que os estudiosos da religião dizem, nós percebemos que se encaixa perfeitamente. Ou seja, é uma seita, ela não tem as principais características, por exemplo, de uma igreja cristã evangélica genuína, como é apresentado nos compêndios que estudam as seitas e os estudiosos da religião de um modo geral. Então, não faço isso de modo nenhum para ofender absolutamente ninguém, ok? Mas eu queria passar agora com vocês toda a mensagem do pastor Luiz Eugênio, e ele vai então fazer esta defesa, e eu vou apresentar para vocês o que nós temos de conteúdo da própria igreja, mostrando a incoerência entre aquilo que o Luiz Eugênio fala e aquilo que existe na Igreja Maranata, inclusive com mensagens explícitas ou, pelo menos, de fácil percepção daquilo que eles querem dizer com essas mensagens, ok? Vamos então, passando adiante, vamos começar a ouvir
o pastor Luiz Eugênio. Bom, irmãos, a nossa palavra nessa noite é sobre seita. A palavra seita. Vamos ler um texto da palavra de Deus que nos fala sobre esse assunto. Vamos ler aqui. Atos 24:14. Mas confesso-te isto, que conforme aquele caminho que chamo seita, assim sirvo ao Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. Veja só, o caminho que se chama seita. Aqui o apóstolo Paulo fala de uma situação de que o caminho que eles seguiram a Jesus chamava seita. Vamos conceituar o que vinha a ser seita. O original grego, a palavra seita, se pronuncia hereses. O sentido original é escolha ou opção. Então muitas vezes a gente fala sobre seita, mas não sabe o que significa essa palavra, né? É escolha ou opção no grego original. O verbo heretizo significa escolha, escolher com prazer ou amor, né? Mateus 12:18 diz assim: eis que meu servo que escolhi, meu amado, e que minha alma se compraz, porém sobre ele o meu espírito anunciará aos gentios o juízo. No grego clássico, a palavra seita ou heresia podia ser usada tanto no bom sentido como no sentido ruim, né? Podia usar nos dois sentidos, sentido bom e sentido ruim. Passando anteriormente a ser usada no sentido de escolha ou tendência, né? Passou a ser usada. A Assembleia dos Defensores de uma doutrina ou modo de vida. Então, exatamente a palavra seita, como essa assembleia. Bom, eu preciso fazer algumas observações iniciais. Primeiramente, vou mostrar para vocês, então está aqui, né, a minha apostila, e vocês vão ver, como eu falei, sexto período, e ele leu exatamente. Olha, vejam, irmãos, eu preciso fazer apenas um destaque com vocês, tá certo? Isso aqui é a Bíblia The Word, né? Aquela Bíblia onde nós temos as palavras no original e os seus significados, e você consegue ligar em toda a Bíblia pelos Strongs, que são estes númerozinhos aí, ó, G0139 é o Strong da palavra aireses. Observem, irmãos, que o termo grego aireses, ele tem como um dos seus significados a palavra em português escolha, mas esse não é o único significado desse termo grego aireses. Então, além do significado de escolha ou opção, você tem também um outro sinônimo deste termo grego aireses, que seria seita, partido, grupo de pessoas que se separou de um outro grupo maior. Então, quando nós vamos, por exemplo, dar o significado de uma palavra, nós precisamos do contexto, para que naquele contexto eu saiba o que é o significado que eu posso aplicar naquele contexto. Então, vejam, por exemplo, aqui nesse texto mesmo, você tem aqui, ó, porém, confesso-te que, segundo o caminho. Então, vejam só, a palavra segundo. A palavra segundo, vocês sabem que ela é o segundo que vem depois do primeiro. E tem o segundo que é conforme, não é? Então, tem dois significados. Então, eu tenho que a palavra segundo, ele é o segundo depois do primeiro, e eu sei que a palavra segundo é conforme. Então, agora vamos ver qual significado vai encaixar nesse texto, nesse contexto? Então, vamos lá. Porém, confesso-te que, né, depois do primeiro, o caminho... Não vai caber, não é? Então, conforme o caminho a que chamam seita. Entenderam? Então, por exemplo, quando ele diz que a palavra eireses, né, o significado é escolha ou opção, na verdade, ele pegou o significado errado da palavra para este contexto. Neste contexto, o significado de aireses não cabe escolha. Vamos ler aqui, ó. Porém, confesso-te que, segundo o caminho a que chamam seita, né, a que chamam escolha, né, seria? Não, a que chamam o quê? Aquele grupo de pessoas que se separaram de um outro grupo. Por quê? Porque nós tínhamos o grupo dos judeus e dentro do grupo dos judeus, uma boa parte passou então a crer que Jesus Cristo, o Nazareno, era o Messias. Então,
aquele grupo que também de judeus, do grupo dos judeus, da religião judaica, que passou a entender que Jesus ele era o Messias, eles se separaram. Eles se separaram. Então, vejam, o Luiz Eugênio ele diz o seguinte, olha, usa-se a palavra seita na Bíblia, às vezes com sentido de um sentido pejorativo, né, serve para o bem ou para o mal. Não é o caso aqui de modo nenhum. Aqui é simplesmente uma definição do que estava acontecendo. Então, quando Paulo ele diz o seguinte, olha, segundo este caminho que chamam seita, então, segundo este grupo que se separou do grupo dos judeus, entenderam? Então, não havia aqui nenhum sentido de desmerecer, de desqualificar, não era um sentido pejorativo e nem era um sentido positivo, era um sentido explicativo, né? Havia, sim, um grupo que se separou e, inclusive, meus irmãos, a palavra mesmo, a seita, ela decorre do latim, ela vem do latim, que é secta, que ou ela significa seguidor ou ela significa separar, entendeu? Deixa eu mostrar para vocês que fica melhor, né? Eu até separei aqui. Então tá, olha só. Aqui é a Wikipedia. Então você tem seita. A palavra seita vem do latim, né? Secta, que é seccionar, secção, né? Separação, divisão. Entenderam? Por isso vem o sectarismo. É aquela separação. Esse é o dicionário Vini. Aqui, então, é um dicionário religioso dos originais, tanto hebraicos como também do original grego, com significados que, lógico, vão estar muito mais próximos daquilo que nos interessa quando estamos analisando questões da religião, da teologia. Então, vamos lá. O que diz o dicionário Vini? Diz assim... Então, aqui, olha, seita, aireses, conforme está lá naquele texto que nós passamos aqui para vocês, né? Então, aí o primeiro ele colocou escolha. Então, ó, escolha é encontrado ao longo de Atos no sentido de seita. Então, tem escolha, mas aqui no livro de Atos o sentido não é de escolha, é de seita. Por exemplo, Atos 24:14, olha só, ele usou o mesmo texto. Denota predileção por uma verdade em particular, tá vendo? Uma verdade em particular ou uma perversão dela. Então, olha, eu estou me separando, eu tenho a minha própria verdade, que pode ser uma perversão da verdade original, do grupo da qual eu saí, né? Então, olha, geralmente com a expectativa de vantagem pessoal. Por conseguinte, divisão e a formação de um partido ou seita, e mais, aqui, ó, em contraste com o poder unificador da verdade. Ou seja, você se separa, e hoje tem muito esse sentido, você se separa de um grupo maior, mas para levar a sua própria verdade. Você não aceita, então, aquilo que está comumente aceito por um grupo maior, mas você tem um entendimento que é separado e muitas vezes contrário à verdade. Mas o que eu queria destacar para vocês agora é o seguinte: o Luiz Eugênio, ele usou o significado errado da palavra quando ele diz. Aí ele continua. Ele vai, inclusive, dizer que... Então, tá aqui, olha só. Ele usou aqui, ó, Mateus 12:18. Eis aqui o seu servo, o que escolhi. Então, a palavra escolhi aqui é, novamente, aireses. Mas vejam que o sentido aqui é, de fato, escolhi. Então, o sentido... o significado da palavra aireses aqui no texto de Mateus não é o significado que é dado em Atos 14, né, 24:14. Os irmãos entendem isso? Então, o pastor Luiz Eugênio, ele já faz uma crítica. Olha, tem gente que não sabe o significado da palavra, que não sabe. Irmãos, ele não sabe. Agora, a culpa não é nem dele. Por quê? É lógico, ele pegou uma apostila para ler, né? Aí, o que vai acontecer? Ele simplesmente começou a vender aquilo que ele comprou, né? E a ideia que ele comprou da Maranata... Aliás, na Maranata, meus irmãos, os irmãos me perdoem, mas o que está certo na Maranata? É tudo errado, é tudo uma distorção da verdade. Por isso, sim, também é uma seita. É um grupo que se separou, né? Eles se separaram do cristianismo, né? Da igreja evangélica, né? Que eles vieram da presbiteriana.
eles se separam para poder desenvolver uma verdade própria, com doutrinas próprias, que é inclusive uma característica de seita. Irmãos, eu já disse isso em diversos outros vídeos, mas nós temos diversas características de seitas. Você olhar lá, vou olhar no YouTube, você vai encontrar pessoas que vão, 3 características de seita, 7 características de seita, 20 características de seita. Então são diversas as características. Algumas são marcantes, são principais, são fundamentais. E uma delas é o exclusivismo, é a salvação, só é aqui a igreja verdadeira, aqui é a igreja fiel. Isso é a principal característica de uma seita religiosa. Ela é a única detentora da verdade. Os outros, o resto é o resto. Eles não entendem, eles não compreendem, eles não têm o Espírito Santo, eles não querem buscar a Deus, eles não têm a revelação de Deus, eles não tiveram, né? Deus não, eles são resultado de uma profecia do Antigo Testamento, alguma coisa assim. Irmãos, esta é a principal característica da seita. A segunda característica fundamental de uma seita é exatamente ela ter doutrinas que só ela tem. E por que só ela tem essas doutrinas, né? Por que as doutrinas dela ninguém mais tem? É lógico, porque o grupo maior, o grupo que estuda a Bíblia, que tem a Bíblia, que observa a Bíblia, que entende a Bíblia há séculos e séculos, nenhum deles, né, vai compartilhar com essas doutrinas que são das seitas. Quimerismo, qual é a igreja em todos os séculos que falou de quimerismo? Né? Quarta medida, quinta medida, bibliomancia, clamor pelo sangue de Jesus. Até parece que na igreja católica, né, tem alguma coisa nesse sentido, mas não é doutrina fundamental da igreja católica, mas na igreja maranata é uma doutrina fundamental. Então, vejam só essas características, são diversas, e na seita, Jesus ele não é suficiente. Você tem Jesus e mais alguma coisa. Então você tem Jesus e mais a obra. Jesus e mais a obediência à obra. Jesus e mais você tem que estes meios de graça. Jesus e mais o ativismo religioso. Então Jesus ele nunca é suficiente, a graça ela não é plena numa seita. Você precisa fazer alguma coisa e que eles dizem que tem que ser feito para que você seja abençoado e mesmo para que você seja salvo. Então são características de seita, sim, marcantes. É lógico, eu teria um vídeo inteiro para falar de cada uma dessas características. Estou só pontuando aqui para vocês. As seitas elas têm muita interferência na vida pessoal e elas desenvolvem também a teologia do medo. Nós temos no canal Maranata Anathema vídeos que falam sobre isso, né? Sobre essas interferências, vídeo do prejuízo que causa às famílias. Temos um vídeo só para tratar da questão da família na Igreja Maranata e também sobre a teologia do medo. Mas eu não posso me demorar muito porque o tempo fica curto. Então eu queria voltar aqui para a questão do Luiz Eugênio, o vídeo dele, destacando o seguinte. Então ele usou o termo lá, o eireses. Ele usou no sentido que não é o sentido que está lá, né? Não é o sentido que se aplica naquele contexto. Tudo bem? Então não é questão de ser pejorativo, ninguém estava querendo, né, desmerecer aquele grupo. Não, ele simplesmente estava se referindo a um grupo separado, como ele mesmo vai dizer depois. Tinha a seita dos fariseus, tinha a seita dos saduceus, tinha a seita dos nazarenos. Todas essas passagens você vai indicar, mas não é dizer que é bom ou que é ruim. É uma separação, né? Os fariseus eles se separaram do grupo maior dos judeus, né? Se separaram dos saduceus, aí surgiu então os nazarenos. São essas as indicações, ok? Então quando ele quer dizer assim, olha, você não se preocupe não, porque a igreja também foi chamada de seita. Não, mas a igreja lá atrás, a igreja primitiva, quando houve essa indicação de seita, não tem nada a ver com o que se usa hoje para definir uma seita. As características de uma seita hoje é exatamente essa, porque é um grupo que se separa de um grupo maior para desenvolver uma verdade paralela e que muitas vezes não é a verdade. Então, a ideia de seita é essa, exclusivismo da salvação, né? Tudo que você falou, teologia do medo. Então, não tem nada a ver com aquela palavra seita usada lá em Atos, ok? Tudo bem? Eu espero que isso fique claro, não vou me estender muito para a gente conseguir chegar ao final deste vídeo. Vamos ouvir um pouquinho mais o que diz
então, o pastor Luiz Eugênio? A palavra seita, Paulo perante o tribunal do governador Félix, assume uma posição definida, né? Convicto de sua origem, seu destino, coeso, decidido, assumindo as razões de sua fé e suas consequências. Assim ele expressa o seguinte: o que Paulo diz em Atos 24:14? Mas confesso-te que, conforme aquele caminho que se chama seita, conforme o caminho que se chama seita, exatamente, a confissão de Paulo, o caminho que chama seita. Então, na verdade, ele estava chamando seita o caminho que ele estava seguindo. Atos 24:12 e 28:12, o termo foi aplicado desdenhosamente ao cristianismo. E em Atos 24:5 fala de uma seita dos nazarenos. Veja só, então esses termos eram usados muitas vezes no sentido pejorativo, no sentido ruim, no sentido da própria igreja. Dicionário da Escola de Língua Portuguesa, a palavra seita quer dizer facção, partido, doutrina que se afasta da opinião geral. Conjunto de indivíduos que segue a comunidade fechada de cunho radical. Então aí é a língua portuguesa o dicionário de língua portuguesa que fala o que vem a ser seita realmente. Então, veja só, de uma forma geral, tem as características de seita, uma forma geral de todas o entendimento global sobre o que vem a ser uma seita. Bom, irmãos, então vocês viram que ele próprio agora, depois de ler toda essa primeira página que eu mostrei para vocês, ele reconhece que de uma forma geral tem todas as características de uma seita. Tudo bem? Mas vamos voltar ao que Luiz Eugênio diz. Vamos ouvir mais um pouquinho? Uma seita normalmente tem origem, a fonte de autoridade da seita é algo além da Bíblia. Ele não usa só a Bíblia, usa um livro auxiliar, tem dogmas, tem outras coisas para complementar a Bíblia. Então isso é muito importante. Observa só, a Igreja Maranata não tem livro auxiliar, para nós é só a Bíblia, não existe outro livro auxiliar. Bom, então o Luiz Eugênio diz o seguinte, que a igreja de Cristo, ela realmente é fundada na palavra de Deus, na Bíblia, e que então as seitas, eles costumam ter um livro auxiliar, e a Maranata não tem livro auxiliar. Será que é verdade? Vamos conferir? Vamos ver se realmente a Igreja Maranata ela não tem livro auxiliar? Bom, isso aqui é uma livraria da Igreja Maranata. Então aqui, ó, estão vendo? Olha aqui a quantidade de livros que eles têm. Esses livros aqui são exatamente para explicar aquilo que é a interpretação deles, que é uma interpretação própria da Igreja Maranata. Então vejam só a quantidade de livros. Olha só, ciência e fé. Existe, na Bíblia existe ciência e fé? Existe textos de ciência? Não, mas aqui você vai ter um pastor da Igreja Maranata que escreveu um livro para poder explicar aquilo que ele acha que tem relação de ciência com a Bíblia. Então, vejam só, o autor Fábio Lúcio Soares Gomes. Quem é Fábio Lúcio Soares Gomes? É exatamente o diretor do Instituto Bíblico da Igreja Cristã Maranata. Então, olha só, mais um livro aqui, ó. Fé, sua manifestação histórica e profética. É uma coisa que isso tudo é da interpretação de Gedeu Tigueiros. Ele escreveu esse livro. Ó, Tabernáculo, Sara Gueiros, que escreveu o livro. Estão vendo aqui? Então, são vários livros. Estão vendo? Então, eu acho que, bom, pelo menos no meu ver, o Luiz Eugênio, ele não prestou atenção. Ele disse que a Igreja Maranata não tem livros auxiliares. Tem vários livros auxiliares que eles escrevem com as interpretações deles. Bom, mas então, mas não é que tem, não é como os livros da Ellen White, não. Ora, se você quiser entender o que Gedeuti está fazendo, você tem que ler o livro dele, porque é exatamente as ideias dele, aquelas coisas de profético, né? E então precisa ler. O livro dele é o que mostra exatamente como é que eles interpretam a Bíblia e o que Gedeuti ensina tem uma força enorme. É uma força de quase estar no mesmo nível da palavra de Deus. Porque então quando ele diz que Sansão é um tipo do Espírito Santo, se você contestar isso, ele lógico, ele vai realmente se voltar contra você.
né? Ele não vai aceitar, porque aquilo lá é uma revelação do Espírito Santo. Então, aquilo que ele interpreta ganha um nível de autoridade ao mesmo patamar da Bíblia Sagrada. Entenderam? Então, eu tenho que discordar aqui do pastor Luiz Eugênio, porque eu estou vendo, sim, a Maranata com livros auxiliares para explicar essas doutrinas deles. Ok? Mas não basta isso, né? Eu vou mostrar também para vocês o que, então, na Igreja Maranata se entende sobre se a Bíblia realmente ele é o único fundamento de fé ou se as doutrinas da Maranata elas substituem, então, vamos dizer assim, a autoridade da Bíblia. Então, por exemplo, você usa a Bíblia para pregar sobre salvação ou você usa a doutrina de uma igreja para pregar sobre a salvação? Entenderam? O que vale na Bíblia é o que está escrito ou é aquilo que você interpreta dizendo que você tem uma revelação além da letra que dá sentido àquilo? Então, você vai além daquilo que está escrito. E a Maranata, embora o Luiz Eugênio tenha negado, parece-me que é exatamente o que ela faz. Vamos conferir? Eu vou passar o vídeo para vocês. Vamos ver. Os irmãos têm observado que não há uma preocupação da Igreja Cristã Maranata de fazer mensagens, pregações sobre salvação. Isso porque a doutrina é suficiente para encaminhar o entendimento das pessoas quanto ao projeto de salvação. À medida que nós entendemos a doutrina que está na palavra de Deus, à medida que isso é entendido, automaticamente a salvação é o resultado. Vamos então entender que nós estamos nesse tempo de revelação. Não existe outra coisa. Antes era a palavra. Você crê na palavra? Creio. Você conserta sua vida pela palavra. É a palavra mesmo. Agora não, agora é revelação. Por quê? Porque a letra perdeu o efeito. Por que a letra perdeu o efeito? Porque entrou filosofia, entrou teologia. E eu vou daqui mais um pouco falar por quê. Filosofia e teologia entraram para destruir a fé. Pessoas que vêm de outros grupos estão vindo, evangélicos, para assistir a escola bíblica dominical. Porque eles dizem assim, olha, eu nunca tive isso na minha vida, nunca vi isso. Eu vivi 40 anos numa igreja. Mas olha aqui, o que eu estou ouvindo aqui é outra Bíblia. Por quê? A revelação. Mas olha aqui, o que eu estou ouvindo aqui é outra Bíblia. Por quê? A revelação. E aí, podemos concordar então com o Luiz Eugênio? Eles não têm uma coisa auxiliar, alguma coisa que vai para além daquilo que diz a Bíblia? Podemos concordar com o Luiz Eugênio? Vamos continuar ouvindo de Luiz Eugênio. Outra coisa importante é o seguinte, diminuir Jesus. Jesus não é o único Salvador. Diminui Jesus, Jesus é homem bom, mas não é o único Salvador, tem outros Salvadores, o Senhor bota Maria, bota Pedro, João, bota Buda, bota não sei quem. Jesus é o único Salvador. O único caminho ao céu é Jesus. Então, o cristianismo verdadeiro prega que Jesus é o único Salvador, não tem outro Salvador. Ele se fez homem para viver o nosso pecado, para viver o homem, não pecado, porque não pecou, né? Viver a humanidade e morrer em nosso lugar. Então agora o Luiz Eugênio diz que a seita ela tem alguma coisa além de Jesus. Ele falou, uns tem Maria, outros tem Buda, então tem alguma coisa que vai estar no mesmo nível de Jesus e às vezes até um nível acima de Jesus. E ele diz que isso não acontece na Maranata. Será que não? Será que o termo obra, que significa igreja maranata, que significa igreja fiel, irmãos, isso é uma característica de seita, inclusive. Exclusivismo, então aqui é a única igreja certa, aqui é a igreja verdadeira, as outras todas não alcançaram aquilo que nós alcançamos, a verdade está conosco, isso é uma característica, uma das principais características de uma seita religiosa. E o Luiz Eugênio diz que não, que lá na Igreja Maranata é só Jesus, não tem nada que vai se equiparar. Será verdade? Meus irmãos, Filho único, essa obra é Filho único. Porque não conhecer essa obra, não amar essa obra como Filho único, ele não vai
ele vai cair com o ministério de Eli. Porque esta obra, meus irmãos, esta obra, prestem bem atenção no que eu estou dizendo, todos trabalham para ela. Porque os fiéis vão vir para ela. Onde eles estiverem, eles vão vir para essa obra. Eles vão reconhecer o fiel. O infiel não. Ele vai continuar, é meia sola mesmo e vai embora. Agora, a obra, meus irmãos, é filho único. É filho único. Meus irmãos, a nossa preocupação, toda a nossa preocupação, tudo que nós falamos, tudo que nós vivemos, é a obra. Samuel, meu filho. Samuel, meu filho. Como você é querido. Essa obra é assim. Como essa obra é querida. Almoçamos a obra, jantamos a obra, dormimos a obra, madrugamos a obra, acordamos a obra, trabalhamos. E a obra está no nosso coração. Quando não é assim, não é a obra. É uma religião. É uma religião. E a religião ela vai acabar na sua vida. Mas a obra é filho único. É aquilo que nós temos todos os dias da nossa vida, enquanto nós vivemos. Meus irmãos, nós não temos outro lugar para ir. Não há um outro lugar para nós. Esta é a obra do Espírito. Meus irmãos, quando nós começamos a sentir a obra, nós começamos a ver que a obra para nós é filho único. É uma dádiva que nós fizemos ao Senhor da nossa vida, daquilo que mais nós amamos. A obra não é um troco de bobagens. As pessoas que realmente são dessa obra são pessoas provadas, são vidas que passaram por grandes dificuldades. Meus irmãos, a obra é filho único, é tudo que nós temos. Nós dormimos e acordamos pensando nessa obra. Por quê? Porque ela vai nos levar à vida eterna. 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 Eu vou fazer uma pausa aqui, porque vocês viram. A obra vai nos levar à vida eterna. A obra é tudo para nós. A obra é a própria vida. É o que comemos, comemos a obra, dormimos a obra, acordamos a obra, madrugamos a obra. A obra é tudo para nós e aqui a obra é que nos leva à vida eterna. O que é a obra? A obra, para os membros da Igreja Maranata e para a liderança, a obra é a Igreja Cristã Maranata. Então eu resolvi fazer apenas esta pausa só para que você então perceba o que está sendo colocado num nível inclusive mais elevado que Jesus. Você é levado a amar a igreja e não a Jesus, a entregar a sua vida à igreja e não a Jesus. Mas vamos continuar. É tudo que nós temos. Meus irmãos estão vivendo esse momento de trevas. Deus levantou essa obra para isso. A palavra Maranata quer dizer, Jesus vem. É a mensagem que nós temos para o mundo. Não é outra religião. Quem não entender isso, pode ir embora hoje. É um de menos. É um problema de menos que nós vamos ter. É preciso entender que essa obra é tudo que nós temos. É filho único. E Jonatas morreu com Saul. Amava Davi, mas ficou com Saul, morreu com ele. Quem ama a obra precisa vir para a obra. Eu estou lá, mas amo a obra. Não, você ama a obra, você vem para a obra. Seja coerente, porque os seus atos é que dizem a seu respeito. Então Davi ensinou uma obra nova. A obra de Davi, os atos de Davi, obra para valentes. Ali os irmãos vão ver os atos de Davi. E a obra de Davi é a obra que Deus ama. Os atos de Davi são os atos que os irmãos devem procurar fazer para agradar ao Senhor. Que Deus tem nessa hora, é o compromisso dele, do Espírito Santo, com a igreja fiel. E o Senhor nos levantou para isso, para falar sobre isso, para pregar sobre isso, e é por isso que o Senhor tem nos dado o poder do sangue de Jesus, as revelações, essa obra estruturada, dons espirituais, dentro de um contexto de corpo. Nessa hora, o que o Espírito Santo quer é corpo, ele quer organizar, ele quer colocar essa igreja, esse grupo, para testemunhar de corpo. Vejam, irmãos, essa igreja, esse grupo, então agora ele não deixa dúvida de que a obra que ele está se referindo é a Igreja Cristã Maranata e que eles foram levantados para testemunhar sobre isso, ok?
Mas, então, será que nós podemos concordar com o Luiz Eugênio? Então, não existe nada na Maranata que, então, seja colocado como se fosse uma idolatria da Igreja Católica ou do budismo ou de qualquer outro lugar. Eles não têm nada que vai competir com Jesus. Ao contrário, eu consigo perceber, inclusive, que se prega mais a obra do que o próprio Jesus. Ou seja, se prega mais a igreja do que Jesus. Todas as aulas, as escolas bíblicas, todas para falar da obra, então da importância da obra e para comparar o que seria a obra Maranata com as outras igrejas. Mas então, eu não posso concordar com o pastor Luiz Eugênio. E você? Vamos continuar ouvindo o que ele diz? O terceiro ponto sobre seita, que é muito importante entender, a seita prega salvação pelas obras e não pela graça. A graça com fé em Jesus. A nossa pregação é sempre a salvação pela graça e não por obras. Por obras ninguém vai ser salvo. A palavra de Deus mostra muito claramente isso. Então agora o pastor Luiz Eugênio vai falar o seguinte, olha, uma seita tem a questão das obras. A salvação, ela envolve a obra, aquilo que as pessoas devem fazer. E na Igreja Maranata não tem isso. Será verdade? Uma irmã me procurou. Pastor, olha, eu acho que o senhor vai ter que dar uma solução no meu caso. Minha filha, mas o que está vendo você? Pastor, está tudo errado lá em casa. Eu não sei mais o que fazer, não. Estou desanimada. A gente começa a ficar, a gente que é pastor, a gente começa a ficar aflito. Falei, irmã, mas aquela irmã, pena dela e tal. Irmã, o que houve? Pastor, essa semana meu marido perdeu o emprego. Eu digo, perdeu. Meu marido perdeu o emprego, minha filha vai mal na faculdade, o outro rapaz agora também não está vindo mais à igreja. Pastor, estou tendo crise de depressão, vontade só de chorar e tal. Está tudo errado em casa, não sei e tal. E era o mês da família. Falei, irmã, nós temos que aproveitar esse mês, Não, pastor, eu quero passar no grupo de intercessão. Tudo bem, negócio de grupo, aquele negócio, Grupo de intercessão. Quem não fala, eu sou um irmão que não fala português, ele não vai entender o que é essa palavra, Porque fala, eu quero passar no grupo de intercessão. Eu quero passar no grupo de intercessão. Então, irmã, você não vai passar no grupo de intercessão, Então, vamos ver. Qual o problema? Esse mês é o mês da família. A semana passada, foi a semana do jejum. A irmã fez? Fiz, não, senhor. Não, irmã, a semana do jejum até as 9, a irmã fez? Para a família? Fiz, não, senhor. E lá em casa ninguém fez. Não fizeram o jejum, irmã? Não, senhor. E a madrugada? Quinta-feira isso. Também ninguém veio, não. Irmã, mês da família. Sua família não faz jejum, nem a senhora. Não faz madrugada. Que bênção que a senhora quer? Que milagre a senhora quer? Grupo de intercessão? Não. A irmã não está atendendo às revelações que o senhor está dando na igreja, no corpo. Então a bênção não está vindo por causa disso. A bênção não está vindo por causa disso. Então, se você deixar, você tem uma igreja de acomodados, insubordinados, que não atendem, que rejeitam a orientação, rejeitam e tal, e estão sempre na dificuldade. É bom sempre, uma pessoa que está sempre em dificuldade na igreja, perguntar se ela está atendendo às orientações do Senhor. Porque às vezes nós ficamos morrendo para ver a solução daquele problema, ela põe todo mundo para orar por ela. E ela não obedece, não jejua, não madruga, não faz nada. Entendeu? Então não vem bênção e você deixa de orar às vezes por uma necessidade, a pessoa não quer. Então você vê, são pessoas insubordinadas, rejeitam o domínio também. Então, vejam só, irmãos, me parece claro que o Amadeu Loureiro Lopes, ele está vinculando a bênção de Deus àquilo que a igreja criou
para uma atividade das pessoas. Então, fazer uma semana de madrugada para uma evangelização é alguma coisa que está na Bíblia? Foi Deus que criou? Foi Jesus que criou? Uma semana de jejum de 0 às 9, foi a igreja que foi Jesus que criou, a Bíblia que criou? Então, a igreja, ela cria um monte de coisas, de atividades e condiciona a bênção de Deus à realização daquelas atividades. Então, são obras, isso são obras, você tem que fazer para ser abençoado, você tem que fazer para ser obediente a Deus, você tem que obedecer a estas orientações da Igreja Maranata para que você esteja, então, vamos dizer assim, em condições de ser arrebatado e de ser salvo. Então, eu não posso concordar com o pastor Luiz Eugênio nesse ponto também não, tá bom? Mas estou sendo bem resumido, vamos continuar ouvindo. Outro ponto importante é a exclusividade relativa à salvação. Não há salvação fora do rol de membros da seita. Então, nós não entendemos assim, entendemos que a salvação, o Senhor Jesus está operando salvação em nosso meio. Falamos que aqui é o único lugar que salva, nunca falamos e nem falamos isso. O Senhor tem salvo pessoas no nosso meio, tem resgatado muitos e salvo em outros lugares também, né? Não somos igual aquele que fala, 144 mil é o único que vai ser salvo. Não temos essa mensagem. Então, não falamos também que nós somos o único grupo que tem salvação, o único grupo fiel de todo mundo. Não falamos isso também. Né? Então entenda, esse é a nossa mensagem que vai exatamente contra. Muitas vezes a pessoa fala seita no sentido pejorativo, tenta prejudicar, trazer informações ruins, mas a pessoa que nem sabe o que é seita e tenta informar do jeito dele. Porque o apóstata da fé, ele sempre quer ter razão em tudo, ele nunca recua em nada, fala que tem razão em tudo. Contando as mentiras dele, ele tem razão, ele acha que tem razão em tudo. Então, a definição do termo obra é o seguinte: não podemos aceitar designação de seita nos termos do dicionário, embora em nossas posições, à luz da palavra de Deus e seus ensinos revistos, passamos até a ser atacados, né, taxados, como foram muitos cristãos da igreja primitiva. Para nós é até um prazer se chamar os cristãos da igreja primitiva, foram chamados assim também, e eles não estavam nem preocupados com isso. O negócio deles era anunciar que Jesus ressuscitou e salvava. Bom, então deixa eu fazer um apanhado aqui. Bom, vocês viram que o Luiz Eugênio disse o seguinte, que não tem problema nenhum de chamar de seita, porque os cristãos da igreja primitiva também foram chamados de seita, mas eu já expliquei lá no início. Então, aquela referência lá a hereses não é o que hoje você tem como as características de uma seita. Aquilo lá simplesmente mostrava a divisão. Aliás, a palavra seita vem do latim, é secta, que é secção, né? Então, tem também aquele sentido de seguidores de um pensamento novo, de um partido ou de uma secção, de uma seita. Mas o Luiz Eugênio, ele disse o seguinte, aqui, olha, nós nunca falamos que só a Igreja Maranata salva, há salvação em outros grupos, e ele disse que, então, eles nunca afirmaram isso. Será verdade, irmãos? Você que já foi da Igreja Maranata, será que você nunca entendeu aquelas mensagens onde eles mostravam para vocês que só a Maranata era perfeita e que tudo mais era ruim, era religião, era mescla, era tradição, e que tudo isso ia cair num misticismo, ou seja, tudo isso iria morrer como Saul morreu, iria morrer numa feitiçaria. Então, eu não posso concordar com o pastor Luiz Eugênio, até por conta das mensagens, onde nós vemos Gedeuti e os líderes da igreja fazendo uma distinção entre nós e eles. E o eles, as outras igrejas, inclusive a igreja da onde eles vieram, a igreja presbiteriana, eles se referem da pior forma possível. Eu vou mostrar para vocês. Então, o Luiz Eugênio diz que então nós estamos mentindo acerca deles. Não, ou usando o termo seita de um modo pejorativo. Não, eu já expliquei isso várias vezes. Não estamos usando de modo pejorativo. Não é para ofender ninguém. Simplesmente é para poder dizer, olha, as características de uma seita religiosa, segundo os estudiosos da religião, elas se encaixam perfeitamente no que é a Igreja Maranata. Só isso, tá bom? Não tem nenhum sentido pejorativo, não tem mentira aqui, não tem invenção nenhuma, não.
Então vamos ver se a Igreja Maranata ela é o que o Luiz Eugênio disse. Então ela não se importa, tem salvação em todos os lugares, eles nunca disseram que é só ali, que ali é o melhor. Não é filho único. Então, filho único, irmãos, o que é o filho único? Né? O Samuel, o filho único, é só eles, é único, não tem outro. Não tem. Inclusive, o outro pastor lá, o Cacá, o Antônio Carlos, ele diz assim: olha, se você, então, se você quer a obra, se você ama a obra, ou seja, a salvação, você tem que vir para cá, para Maranata. Senão você não seria coerente. Se você quer salvação, tem que ser aqui. Foi isso que ele quis dizer. Mas vamos ver aqui, então, o que é a Igreja Maranata, o que o presidente e fundador da Igreja Maranata, como é que ele enxerga o que não é Igreja Maranata. Mas não há nada mais difícil que sair de uma religião. Não há nada mais difícil. Ainda mais quando uma religião que todo mundo está todo mundo salvo, pode estar em qualquer lugar, vai estar salvo uma vez, salvo para sempre. Então não tem dificuldade nenhuma. A todo mundo. Então, e quando nós começamos a ver que não era nada disso, que o Senhor estava nos mostrando que havia um caminho novo, que era preciso mudar o rumo das coisas. Eles esqueceram da salvação quando eles saíram do Egito. Eles viviam em bandos, não tinham corpo. É como hoje nós vemos corpo nada. Nós somos corpo nada, são bandos. São bandos, bando de um grupo que se diz evangelho para lá, outro bando para cá, um batiza com muita água, outro com pouca água, outro come carne de porco, outro não come, carne de porco salvo, outro diz que é sábado, outro diz que é Jeová, e lá vai. Um povo sem nenhuma noção das coisas. Se mistura com tudo que está aí. Um mundo evangélico estéril, triste, sem resultados. Nada nos satisfazia. Eu vivi dentro de igreja, era presbítero de igreja, mas eu não largava um revólver. Eu cria muito no Senhor, mas o revólver para todo canto eu tinha que carregar ele. Naquela época, hoje eu tinha que levar um canhão. Meus irmãos, nós entendemos que esta obra é Samuel. Que Deus não podia mais falar com esse povo que não quer ouvir mais a voz do Senhor, não está nem aí, reúne concílio, supremo, não sei o que, convenção, não estão nem aí preocupados em ouvir a voz do Senhor. Primeiro que ele não tem dom espiritual, segundo que não crê em batismo com o Espírito Santo, terceiro que não crê em nada, crê naquilo que eles falam, uma teologia que é racionalista, materialista, uns negócios assim, diz umas coisinhas, uns biscoitinhos. Uns negocinhos assim, bota a Bíblia no meio, e tem até umas coisas interessantes, que ouve acha até que eles creem naquilo que estão falando. Hinos muito bem cantados, breve virá, e coisa que ninguém está esperando, nem o breve, nem que ele virá. Entendeu? Então, essa estrutura que as pessoas entram e acham que está tudo às mil maravilhas, sem uma experiência contínua com Deus. O Senhor vem, Jesus vem buscar a igreja, ele não vai ouvir o toque da trombeta, porque não tem nenhuma experiência espiritual, não tem dom espiritual, não tem batismo com o Espírito Santo, não tem nenhuma comunhão nesse aspecto com Deus. Ele vem à igreja, entra e volta, e sai e entra, e aquilo para ele tanto faz, canta num grupo de louvor, toca, faz abertura, e não sei o que, e alguns, né? Na tradição é ali e tal, faz escola dominical, um é presidente da SAF, outro é presidente da UEPH, outro é UMP, e lá vai aquela confusão, outro é secretário da escola dominical. Matriculados 35, ausentes 36. Bom, irmãos, eu passei o vídeo aí, eu espero que ele seja autoexplicativo para vocês. Mas umas coisas me chamaram a atenção, apenas um destaque breve. Ele chama as outras igrejas de bandos. Então ele diz que é um bando que se diz evangélico, ou seja, tudo que não é uma maranata é um bando. O que é um bando, irmãos? É uma coisa assim, ele está usando assim, um sentido pejorativo. Como é que isso entra na cabeça das pessoas? Bom, isso é um bando de gente aí, e ele diz mais, ele diz o seguinte, que essas pessoas, eles não creem em nada, né? Inclusive de onde ele saiu, né, da presbiteriana, eles não creem em nada, eles não têm nenhuma comunhão. Ô, irmãos, então tem salvação nesses outros lugares? Como disse o Luiz Eugênio, não, nós nunca dissemos que não tem salvação nos outros lugares, que é só aqui. Oxa, então como é que se explica isso, Luiz Eugênio?
né? Fora da Maranata é tudo um bando, sem graça, sem salvação, sem revelação, né? Não tem comunhão, deboche ainda. E a outra coisa que eu achei muito interessante, eu queria observar com vocês aqui também, é que o próprio Gedeuti, ele fala o seguinte: eu fui presbítero na igreja presbiteriana e lá eu só andava armado. Se eu estivesse na presbiteriana hoje eu teria que andar com um canhão, né? Ou seja, né? O povo gostava tanto dele lá, né? Que se ele realmente hoje ainda estivesse lá, estava todo mundo com um canhão apontado para ele. Então, por isso ele criou a igreja dele, porque agora é ele que manda, então ninguém vai poder mais ameaçá-lo com nada. Mas é muito interessante, é que é comum nós ouvirmos, eu já ouvi várias vezes dizer que o Gedeuti, ele ainda hoje, ele anda com seguranças. Então ele pode até não andar ele mesmo com revólver, mas ele anda acompanhado de seguranças, e eu acredito que esses seguranças estão armados. Por quê? Um homem tão bom, um homem tão meigo, um homem tão gentil, uma pessoa que só faz o bem para os outros, por que tem tanta gente assim ameaçando a segurança dele? Né? Um homem tão direito, que faz tudo, as coisas tão certas, que está fazendo um bem para a humanidade e realmente tem um medo assim, eu acho bastante estranho, tá bom, irmãos? Mas, enfim, eu não posso concordar com o pastor Luiz Eugênio nesse ponto também não. Vamos continuar ouvindo? A Salvador é o Senhor Jesus. A verdade é essa. Então, aqueles que querem colocar a igreja numa questão de seita e fazem no sentido pejorativo da palavra, procede pelos seguintes motivos. Por exemplo, interessante, né, irmãos? Aqui ele falou assim, ele está lendo a apostila, vou mostrar para vocês. A verdade é que ele leu isso aqui, ó. Aqueles que querem colocar-nos no rol de seita o fazem no sentido do dicionário. O que procede, ele falou que procede. Então, coitado, assim, ele, assim, talvez até pela distância que ele estava lá do texto que ele está lendo, né? Ele não conseguiu, ele pulou a palavra não. Então, a frase ficou no sentido contrário. Então, ele diz que, olha, a definição de palavra seita, né? Que foi aquela que ele tinha lido antes, né? Que, ó, seita nos termos do dicionário, que doutrina que se afasta da opinião geral, conjunto de indivíduos que a seguem, comunidade fechada de cunho radical. E aí ele vem dizer o seguinte, ó, aqueles que querem nos colocar no rol de seitas o fazem no sentido do dicionário, o que procede. Ele inverteu tudo, né? Luiz Eugênio, a gente entende, né? Foi um problema só de leitura mesmo. Vamos continuar ouvindo Luiz Eugênio. Entenda uma coisa, a Igreja Maranata não somos comunidade fechada, nem de cunho radical, porque os nossos cultos são públicos, qualquer um pode frequentar o culto da Maranata. Não tem nada radical, não pode, aqui é fechado, não, qualquer um. Aliás, convidamos vocês na nossa igreja. Nossos templos se abrem todos os dias. Hoje nós estamos abrindo quarta, quinta, sábado e domingo, né? Todos esses dias estão abertos até pelas manhãs da madrugada para cultuar a Deus. Qualquer um pode chegar ali, é bem recebido, nossos templos, né? Eles estão de braços abertos e recebem muito bem todas as pessoas. Venham assistir o nosso culto, nós estamos abertos todos os dias, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, meio-dia, de madrugada. Venham, eles querem que as pessoas venham. Agora, quer ver a característica da seita? Convide o pastor Gedeuti para ir num batizado na presbiteriana. Convide o pastor Luiz Eugênio para ir a um casamento numa igreja católica. E vamos ver se eles vão. Entenderam? Então, eles são separados, eles não se misturam, eles aceitam, eles querem que todos venham para Maranata, como disse o pastor Antônio Carlos lá, o Cacá, né? Venha, você tem que vir para Maranata, mas eles mesmos, eles não podem nem assistir um culto numa outra igreja evangélica. Vamos continuar. Não temos reunião secreta, nem aceitamos grupos segregados, a qualquer pretexto, nem ainda por voto pessoal, como no caso de religiões até seculares, né, que não consideram não se consideram seitas e segregam grupos em conventos, em ambientes fechados, não sei o que, não temos isso. Não temos rituais de liturgia secreta importados, nem racismo. A igreja não tem isso. A igreja é a igreja que aceita todos, que querem aceitar Jesus, recebe a todos. Nós temos pastor de todo tipo. Nós temos pastores que são juízes, pastores que são doutores, outro que é vendedor, outro que não tem é um agricultor. É tudo quanto é tipo, que é o chamado de Deus que é importante, né? O chamado de Deus na vida do homem. A nossa doutrina não vai além do que está explicado na Bíblia, que é a base e única regra de fé e prática do cristianismo. A nossa doutrina está na palavra. Seguimos sempre a palavra. Para nós, o que determina tudo é a palavra de Deus, é a Bíblia.
Ele disse o seguinte, que a mensagem deles não vai além da Bíblia. Vamos ver? Vamos então entender que nós estamos nesse tempo de revelação. Não existe outra coisa. Antes era a palavra. Você crê na palavra? Creio. Você conserta sua vida pela palavra. É a palavra mesmo. Agora não, agora é revelação. Por quê? Porque a letra perdeu o efeito. Por que a letra perdeu o efeito? Porque entrou filosofia, entrou teologia. E eu vou daqui mais um pouco falar por quê. Filosofia e teologia entraram para destruir a fé. Pessoas que vêm de outros grupos estão vindo, evangélicos, para assistir a escola bíblica dominical. Porque eles dizem assim, olha, eu nunca tive isso na minha vida, nunca vi isso. Eu vivi 40 anos numa igreja. Mas olha aqui, o que eu estou ouvindo aqui é outra Bíblia. Por quê? A revelação. Mas olha aqui, o que eu estou ouvindo aqui é outra Bíblia. Por quê? A revelação. Então, mais uma vez, eu não posso concordar com o pastor Luiz Eugênio. Gedeuti está dizendo, sim, que eles têm uma outra Bíblia, que eles têm a revelação, que a letra da Bíblia ela perdeu o efeito, que não vale mais, que agora só tem efeito por conta da revelação, que são as interpretações que eles dão à palavra de Deus. Então, não posso concordar com você, Luiz Eugênio, mas vamos continuar ouvindo o que você tem a dizer. Outra coisa importante, não impomos doutrinas de uso e costumes, tais como trajes especiais, corte de cabelo, uso de véu, abstenção de tipo de alimento. Nós não impomos nada disso. As pessoas chegam do jeito que estão e essa preocupação, o Espírito Santo opera. Nós temos os costumes bons que nós temos no nosso meio, né? Costumes bons, mas não impomos nada. O pecador, aquele que chega para a igreja, chega como ele está e é bem recebido no nosso meio. Será verdade, Luiz Eugênio? Será que a Igreja Maranata não tem imposição de usos e costumes? Então vamos ver o termo de voluntariado que a Igreja Cristã Maranata criou agora no ano de 2022. Então, qual é a condição para uma pessoa ser voluntária em um serviço da igreja? Qualquer que seja numa ação social, seja num trabalho de Manaim. Vejam qual é a condição imposta e isso aqui a pessoa tem que assinar um contrato se comprometendo a cumprir. Vejam só, cláusula 6ª. Na prestação dos serviços, a apresentação pessoal do voluntário deverá ser condizente com os padrões de vestimenta e aparência da ICM. Então, veja, aqui o verbo é deverá. A pessoa, até mesmo para poder trabalhar de graça para a igreja, ela tem que se comprometer a se submeter aos padrões, ao uso e costume, ao gosto daquilo que a Igreja Cristã Maranata entende que é decente, daquilo que ela entende que é bonito, daquilo que ela entende que é certo, daquilo que ela entende que é cristão ou não. Então, a pessoa ela tem que se submeter, sim, a um padrão de vestimenta, um padrão de aparência, um padrão de uso e de costume. Mas não é só. Vamos ver então o que o próprio agora o pastor Amadeu disse em um seminário sobre usos e costumes. A irmã, um dia na minha igreja, uma professora, né, de senhoras, se ela estiver aqui, irmã, você me perdoa, mas isso aqui é seminário. Ela cortou o cabelinho, né? Baixinho, botou um costeletinho. Que aquela coisa. O cabelinho ralinho, só pra frente assim, entendeu? Mais curto do que o meu. Aquela costeletinha fininha e tal. E apareceu com, né, um negocinho no tornozelo, um negocinho de ouro. Como é que ele chama aquele troço? Tá. Aí todo. Uma senhora jovem e tal. Eu falei, e aí, o que é isso, irmã? E olha, vamos fazer um acordo, eu e você. Fala, pastor. Você não vai para frente desse jeito, não. Vai deixar o cabelinho crescer. Ai, pastor, por quê? Porque você vai gerar moda. Se você for para frente do jeito que você está aí, daqui a um mês as mulheres estão tudo com o cabelinho igual o seu. Aí eu criei um problema aqui dentro da igreja. Ah, mas não é usos e costumes. Não é usos e costumes. Mas para você que está na frente, é. Quinto período, não, Hernandes? Quinto período. Então vejam, para você que está na frente, é.
Para você que é grupo de louvor, tu tem que dar alguma... Não é aquela coisa, mas um controlezinho, né? Ó, mais devagar, né? Ó, esse batonzinho aí tá meio, né? Tá muito... esse vermelho cheguei, dá para dar uma melhorada, dar uma coisa assim, não tem um outro mais suave, não, né? Aí o olho, irmã, quando você fecha o olho, eu me lembro daquele camaleão que, assim, o negócio então vamos dar uma melhorada nisso aí. Então, se você deixar isso, né? Então você fala, você não fala publicamente, o pastor não vai falar isso publicamente, que é feio, né? Mas você chama o irmão, a irmã, né, claro, não pode ser irmão, irmã. Chama a irmã e mostra, não pode ser assim, desse jeito, tem que ter cuidado, não é? Então, você às vezes, irmão, aceita. Então, se você deixar essas coisas, você tem uma igreja doente. Depois você está uma igreja toda, né, cheia de coisa, com as coisas. Aí você diz assim, o que está acontecendo com a igreja? Então, isso predispõe à doença. Então, essas coisas nós temos que estar observando. A igreja, particularmente, às vezes até as irmãs ajudam, sabia? A irmã, às vezes, que tem muita intimidade, chega para outra e diz: ih, fulano, esse negócio tá bom não, hein? Esse negócio é seu aí, eu acho que você tá... você tá exagerando aí. Vamos lá, o pastor não viu ainda não? Muito bem. Então, meus irmãos, mais uma vez eu não posso concordar com o pastor Luiz Eugênio sobre a afirmação que ele fez que na Maranata não tem usos e costumes. Posso testemunhar, que já fui pastor na igreja Maranata, que uma mulher, por exemplo, ela nem mesmo é batizada se ela usar calça comprida. No meu tempo não era. Usava calça comprida, então não poderia ser usada num instrumento, não poderia cantar no grupo de louvor, não poderia participar dos serviços da igreja. Isso sim, a meu ver, é imposição pesada de usos e costumes. O que é interessante é que uma pessoa que ela vai presa, ela, né, mesmo sem provar que é inocente, ela volta para o púlpito e continua pregando normalmente. Mas uma mulher que tem um cabelo curto, né, e que usa um batom que o líder não gosta, então ela não pode. Então é uma questão de gosto, né, gosto deles, né, eu acho que sim. Mas eu não posso concordar com o pastor Luiz Eugênio. Vamos continuar ouvindo o que ele tem a dizer. Não damos ênfase à forma de batismo ou dia de guarda, nem pregamos nenhuma forma de vida que possa impedir o homem de viver, cumprir os seus compromissos com a família, com a sociedade e a pátria. Ou seja, você não pode deixar de dar assistência à sua família. 1 Timóteo 5:8, aquele que não cuida dos seus é pior que o infiel, então você tem que cuidar da sua família. Bom, então, numa seita, eles não dão importância para a família, né? É o que ele quis dizer. Então, lá na Maranata, não dá importância, porque o próprio Paulo escreveu a Timóteo que realmente tem que valorizar a família. Nem constais sequer comais. Não entre na sua casa. Vamos andar, vamos caminhar, vamos continuar. A jornada é essa mesmo. Os obstáculos, eles estão dentro de casa, da família, é a esposa, é o marido, é o tio, é o avô, é o cunhado. O que você tem com isso? Deixa para lá. Vai viver sua vida. Se você ficar preocupado com o seu parente que está caído para lá, parente para mim é a pior coisa que eu tenho. Então pensa bem, senão você vai estragar a sua família. É isso que você quer? Eles ainda são a sua família, cara. Eles te amam, ainda cuidam de você e fazem tudo pra você, cara. Eles querem o seu bem. Nunca vi nada igual. Todos os inimigos que eu tenho são os parentes. Eu não preciso deles para nada. Não preciso deles para nada. Não tenho que pedir licença a eles para nada. Nunca pedi, nem vou pedir. Então, Luiz Eugênio, você já disse ao Gedeuti que ele é pior do que o infiel, pelo modo como ele trata a questão da família? Então, mais uma vez, não posso concordar com você, tá bom? Vamos continuar te ouvindo. Outra coisa, o batismo, o irmão veio batizar de outra igreja, ele é recebido, não precisa batizar de novo. De jeito nenhum, só se ele quiser batizar. Ele não precisa batizar. Aí, às vezes nós levamos o irmão que é batizar para o grupo de intercessão para quê? Para o senhor mostrar dons sobre a vida dele, que o
sobre até o futuro dele. Nós temos esse recurso, né? Às vezes o irmão reclama, vem cá, mas por que você leva para alguém que quer batizar, para o grupo de intercessão, para orar por ele e até para buscar uma direção de Deus? Porque muitas vezes o Senhor mostra o que o Senhor quer da vida dessa pessoa, né? Não é impedimento para o batismo, o Senhor mostra o que é da vida dele, então é uma bênção para a vida da pessoa. Mais uma vez eu tenho que discordar do Luiz Eugênio, agora por experiência pessoal. Já fui pastor na Igreja Cristã Maranata, e qual era o procedimento padrão dentro da Maranata? Não sei se mudou, mas era assim. Você levava o nome de uma pessoa para o grupo de intercessão para consultar se ela poderia ser batizada ou não. Mas antes disso você ia ver, ela fuma, ela bebe, ela vai ao cinema, ela usa, se for mulher, usa calça comprida. Então, as pessoas faziam uma avaliação da pessoa para poder, então, depois consultar se Deus permitia, então, que ela fosse batizada ou não. O que é contrário ao que ele próprio falou. Ele reconheceu, então, que isso é uma decisão da pessoa, não é a igreja. Não é o pastor que vai avaliar se a pessoa pode ou não ser batizada. Então, esse negócio de consultar pessoas para batismo, isso é outra coisa muito estranha. E só acontece, por exemplo, numa seita religiosa. Uma igreja cristã não vai ter esse tipo de procedimento. Ela vai usar o exemplo lá de Filipe, juntamente com o eunuco. Ele perguntou: o que impede de eu ser batizado? Nada impede, basta que você crê de todo o seu coração. A decisão, ela é sua, e eu só vou, então, te ajudar nesse processo. Entendeu? Então, mais uma vez, eu não posso concordar com o Luiz Eugênio aqui nessa questão do batismo. A informação que ele está dando, pelo menos, é diferente da que eu tenho e que eu vivi na minha prática na Igreja Maranata, ok? Vamos continuar ouvindo. Não tratamos de política, nem aceitamos dinheiro público do governo, nem do exterior, com os quais não admitimos compromissos formais. Ou seja, a igreja não aceita dinheiro público. Se tem a fundação lá, a fundação, já teve a época que teve dinheiro público, mas não tem mais. A fundação é outro CNPJ, não é a Igreja Maranata. A Igreja Maranata não tem dinheiro público, é dinheiro da igreja. Não tratamos de política na igreja. Político, nós somos bem recebidos, são autoridades, mas político não vai dar discurso em nossa igreja, uma naída discurso, não sei o quê. Ele é bem recebido como autoridade, nós recebemos bem e tratamos bem os políticos que chegam, né? Não temos aquele candidato da igreja, não tem isso. A igreja não fica preocupada com política, mas oramos pelas autoridades, porque são autoridades constituídas por Deus. E a Bíblia manda orar pelas autoridades, respeitar autoridades. Então nós fazemos isso. Irmão, sobre a questão da política e do dinheiro público, eu queria fazer apenas 2 observações. Vou botar um vídeo para vocês mesmos chegarem às suas próprias conclusões. De fato, no passado, na Igreja Maranata, eles evitavam qualquer tipo de ingerência política ou de participação política. Eles diziam que política e religião e fé não se misturavam. Hoje parece que as coisas são diferentes, eu vou mostrar para vocês. Sobre o dinheiro público, o Gedeuti, ele se orgulha de dizer isso, e agora o Luiz Eugênio está repetindo aqui, porque a Igreja Maranata não recebe dinheiro público. A fundação é outro CNPJ. Irmãos, isso aí é atentar contra a inteligência das pessoas. Me perdoe, Luiz Eugênio, mas esse negócio de CNPJ, para Deus, não existe. Entendeu? De onde veio o dinheiro que vocês estão usando, seja num ou no outro CNPJ? Porque vocês estão movimentando a fundação com que dinheiro? Não é com dinheiro que os membros deram para a Igreja Maranata? Então a pessoa vai e dá o dízimo para a Igreja Maranata, aí vocês pegam o dinheiro, transferem o dinheiro para a fundação para fazer eu não sei o quê. Entendeu? Você também não explica o que essa fundação faz, se beneficia as pessoas que estão no Rio Grande do Sul, no Nordeste, em outros lugares, aqui em Brasília, entendeu? Então, qual é o benefício que as pessoas estão tendo nessa fundação? Porque o dinheiro eles dão para a igreja, eles não dão para a fundação. E vocês usam o dinheiro na fundação. E esta mesma fundação já recebeu, né, dinheiro público de emendas parlamentares. Só que o negócio deu ruim, né? Foi parar nos noticiários, houve corrupção. Então vocês devem ter parado de misturar as coisas. Mas sim, o dinheiro que entra na fundação e o dinheiro que entra na Maranata, ele vai, lógico, ele se mistura. Entendeu, irmãos? Dizer isso, essa conversa de CNPJ diferente, isso é atentar contra a inteligência das pessoas, né? Para Deus não existe isso. Quem é que está administrando esse negócio? É o Gedeuti lá, que ele é o presidente, entendeu? E outra, os membros autorizaram a transferir o dinheiro que eles entregam para a igreja, para uma fundação, para depois misturar com o dinheiro público para poder atender a outras questões. Eu vou mostrar agora a questão da política, tá bom? Então vejam só, ele diz que a igreja não tem candidatos políticos, não foi isso?
Ele falou que a igreja não tem candidatos. Vamos ver se não tem mesmo? Eu acho que política, para nós, por exemplo, significa ser solidário. É solidário. Voto você tem que dar um voto. Você tem que dar porque isso é a condição de cidadania. Nós temos que entender que envolvimento político é outra coisa. A igreja não se envolve politicamente. Sancionar o projeto de lei número 543 de 2022, que denomina Engenheiro Manuel dos Passos Barros, o viaduto localizado no entroncamento da BR-101 com a BR-262, no município de Cariacica, estado do Espírito Santo. Agora, a igreja é solidária, nós somos solidários com os nossos amigos. Então, Leonardo é nosso amigo, Célia é nosso amigo, então nós estamos com os nossos amigos. Eu acho que não tem nada demais, isso é até bonito, isso é o que nós temos que fazer, isso é cristão, isso é normal, é bíblico, os domésticos da vida. É isso que eu tinha que dizer. Meu nome é Lúcio Aguiar e gostaria de apresentar aqui os nossos irmãos, Leonardo, que está concorrendo a uma vaga na Câmara Federal, e o Célio Moreira, na Câmara Estadual. São nossos irmãos e, portanto, devemos seguir a orientação que o próprio presbitério tem nos dado, de trabalhar com aqueles que são os nossos amigos, principalmente aqueles que são evangélicos. E todo apoio nós devemos prestar a esses irmãos. Nós queremos dizer da nossa grata alegria em ter conhecido o Leonardo, o Célio, manifestar nosso apoio a eles nessa empreitada, pessoas que são nossos amigos, têm nos ajudado, e nós queremos contar com apoio, principalmente aqueles que são da igreja. Eu sou pastor Estevão Pedrosa. Nós não somos políticos, mas nós somos solidários, nós somos amigos dos nossos amigos. E estes dois homens têm demonstrado a amizade a nós, pelo seu serviço, pelo seu amor dedicado a nós. Estou aqui ao lado do pastor Gedeuti, do pastor Amadeu, do Leonardo, do Célio, do ex-governador Elcio Álvares. Alegria de ter o Leonardo como nosso candidato a deputado federal e o Célio, nosso candidato a deputado estadual. Tenho certeza que os dois vão formar uma parceria importante a favor de Minas Gerais e a favor do Brasil. Nós temos aqui a presença de nossos amigos, irmãos que estão aqui, são alguns pastores que nos visitam, alguns até convidados dos nossos irmãos estão aqui e alguns têm cargos políticos e nós agradecemos a Deus pelo trabalho deles. Nós não temos nenhuma preocupação de falando em política, não. Nós somos brasileiros, temos as nossas responsabilidades e cada um vai atender aquilo que é da parte do Senhor. Temos nomes aqui de pessoas que nos ajudam, têm sempre estado ao nosso lado, alguns que estão postulando suas posições no cenário estadual e municipal. Vou citar alguns nomes. Pastor Evaldo Carlos dos Santos, da Igreja Batista da Praia da Costa, nosso amigo, já de muito tempo, porque eu tenho uma referência com o nosso irmão de lá, que esteve aqui conosco, né? E temos o pastor José Natal, também da Igreja Batista. Temos o Adenildo da Rocha, que é seu assessor. Doutor Leonardo Lessa, é presidente da Associação Médica do Estado do Espírito Santo, é diácono no bairro Vermelho. Ele nos atendeu muito e outros irmãos nesse período de pandemia. E nós agradecemos a Deus pela vida deles. Tem o doutor Manato, que já foi deputado federal. Temos a nossa irmã Soraya Manato, que é atualmente deputada federal. Temos o vereador aqui, amigo nosso, aqui de Vila Velha, batalhador Rômulo Lacerda. E vem acompanhando aqui também os demais, também o Wesley Pires, vereador,
e também o nosso querido companheiro, presidente da Câmara Municipal de Vitória, não sei se já foi embora, Ismael está aí. Elas não estão pensando nos outros, mesmo que o que estejam dizendo é que tem uma coisa que elas acham que todas as outras pessoas precisam. No fundo, no fim das contas, as igrejas só se preocupam com elas mesmas. Perceberam, irmãos? Então, quando o pastor Luiz Eugênio diz que a Igreja Maranata não tem envolvimento com política e que não tem candidatos, isso é verdade? Bom, eu não posso concordar com o pastor Luiz Eugênio. Vamos continuar ouvindo o que ele diz? O ministério é leigo, onde os pastores trabalham nas mais diversas atividades, profissões, vivendo por conta própria em sua totalidade. O pastor, que eu falei aqui, pode ter qualquer profissão. O importante é ter o chamado de Deus na vida dele. O Senhor chamou a pessoa para ser pastor e vai ser usado como pastor. Não importa a profissão da pessoa, né? Então esse é o nosso princípio de fé. Em suma, toda a nossa estrutura, funcionamento da existência decorre de atualização. Lembra o seguinte: reestudo do ensino bíblico realinhado às suas bases doutrinárias em termos mais espirituais à luz da palavra de Deus. Você veja a escola bíblica dominical. A nossa escola bíblica é tudo baseado na Bíblia. Nós estamos estudando a Bíblia. Quem quer conhecer a Bíblia, não esqueça a escola bíblica dominical. Todo domingo, às 10 horas da manhã, você participa. Você vai estudar a palavra, perguntas da Bíblia, porque pergunta instiga você a responder, você estudar a Bíblia. Tem irmão que começa com a pergunta, aí ele quer estudar mais, vai ler mais, vai conhecendo a palavra. Outra coisa, a ceia. A ceia do Senhor, todos que estão no corpo, na igreja, isto é, estão em comunhão com o Senhor, têm acesso à ceia, à mesa. A nossa ceia é o seguinte: todos os irmãos, qualquer igreja que chega na Maranata, está visitando, é um irmão evangélico, já batizado nas águas, ele quer participar da ceia, ele participa. Porque a ceia é do Senhor, não é nossa. Então o irmão participa da ceia, chegou, qualquer irmão que a ceia é o compromisso seu com Deus. Examine o homem a si mesmo. Você já batizado nas águas, você chegou, quer participar, participe da ceia. A ceia é para a igreja, né? No que concerne ao corpo administrativo, toda a estrutura, prática e atualização do propósito, realizar o melhor maneira possível, a contribuição espontânea que provém de seus membros. A Igreja Maranata, ela não tem arrecadação pública de dinheiro, nenhuma igreja tem arrecadação pública, os membros têm a contribuição espontânea, então o dízimo dele lá, quem quer dar, não obrigamos ninguém a ofertar nada. Bom, irmãos, eu já mostrei para vocês, vou mostrar novamente. Esta aqui é a ficha do obreiro. Então ele fala de uma espontaneidade, mas ela é uma espontaneidade relativa. Por quê? Porque na ficha do obreiro tem aqui a pergunta, olha só, você é dizimista, número 7, você é dizimista fiel? Por quê? Porque se você não for um dizimista fiel, aquele que entrega os seus dízimos todos os meses na igreja, você não vai ser um diácono, você não vai ser ungido, você não vai ser um pastor, você não vai ser valorizado ali dentro dessa estrutura. O mesmo acontece com as mulheres, tá bom? Quem trabalha, as mulheres que trabalham, elas têm que ser dizimistas fiéis. Então, esta é uma condição para algumas funções dentro da igreja. Então, eu não posso aceitar como sendo uma verdade da forma como o Luiz Eugênio está colocando, tá bom? Mas vamos continuar ouvindo o que ele tem a dizer. E a igreja, nem por isso, e a igreja tem tudo que precisamos nós temos para funcionar nossas igrejas, né? E nem por isso precisamos estar fazendo levantamento de oferta, pedindo dinheiro, porque nós temos de sobra. Nós temos de sobra para fazer tudo aquilo que o Senhor determinar para ser feito. E concluindo, entendemos o seguinte, que toda surpresa dos que não nos conhecem está na reformulação do Espírito Santo, né? A reformulação do Espírito Santo ditou para a sua obra a doutrina da igreja, a salvação e o ministério. Então, muitas pessoas não nos conhecem, uns até escrevem livros julgando a igreja, falando um monte de coisa que não sabe, que não teve uma experiência com Deus. A nossa vida é uma vida de experiência com Deus. Experiência com Deus que fala, um Deus que tem nos guiado. É interessante que às vezes as pessoas não compreendem. Por exemplo, as nossas reuniões. Tudo que nós fazemos, nós consultamos ao Senhor, podemos fazer isso? O Senhor dá uma visão, às vezes dá um sonho, dá uma revelação, e nós seguimos aquilo ali. E lembramos o seguinte, que a igreja, ela segue essa direção. Aqui, o que manda, nós sempre procuramos buscar a direção do Espírito Santo. Queremos
até na compra de imóvel, vão buscar Deus a direção, a construção de uma igreja, levantamento de pastores, tudo nós buscamos a direção do Senhor. Dons espirituais. Agora, veja só, às vezes aconteceu uma falha num lugar e em outro, mas isso aí pode acontecer, né? A falha de alguma pessoa, aconteceu alguma coisa, mas o Espírito Santo, imagina só, nós cremos que tudo Deus tem um propósito. Nada para nós acontece por aconteceu, foi azar, foi sorte. Não, Deus tem um propósito em tudo. Então vamos lá. Tudo é por revelação, tudo é consultado a Deus, tudo é o Espírito Santo que revela. Ele citou inclusive o levantamento de pastores e disse que tudo tem um propósito. Então vamos, eu não posso concordar mais uma vez. Será que é verdade, Luiz Eugênio? Eu vou passar um vídeo aqui para vocês. Vocês mesmos vão me dizer se realmente Deus está revelando tudo, porque eu vou passar aqui uma história onde um pastor que ele já inclusive já havia sido preso por prática de algum crime lá, um crime fiscal, ele estava na prática de um ato que é considerado criminoso e mesmo durante este período o Espírito Santo de Deus revelou para ele ser pastor da Maranata. Vejam só que história interessante é essa e depois vocês vão me dizer, tudo consultado, tudo por revelação, tudo por visão, receber oração, profecia e tudo mais. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Hoje é uma noite de festa, estamos começando um culto especial de glorificação ao Senhor por algo que o Senhor fez na sua obra nesses últimos dias, que trouxe uma grande alegria para nós, para todos os irmãos, as igrejas espalhadas pelo Brasil e também no exterior. E neste culto nós estamos glorificando o Senhor, porque nós tivemos uma quantidade de mais de 500 novos pastores e ungidos, 500 novos companheiros. E agora, por fim, ordenação do Espírito Santo, Wilson Calduro, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, hoje é dia de festa, hoje é dia de glorificação ao Senhor. Um dos acusados de chefiar a quadrilha é esse aí, no iate. Ele também estava em uma das Ferraris. Ostentação na terra e na água. A viagem para Dubai foi em 2015. O nome do acusado, Wilson Calduro, de 55 anos. Wilson Calduro já tem uma condenação por fraude fiscal. É contador e já foi dono desta marina, que fica em Vitória, capital do Espírito Santo. A investigação durou 2 anos e revelou que o esquema de lavagem de dinheiro alcançou cifras milionárias. O momento é esse mesmo, o Espírito Santo de Deus está operando de forma maravilhosa. Todos estes homens, esses ministérios que Deus levantou hoje para a sua glória, para o seu louvor, para a sua obra, creiam de todo o coração. Não foi o pastor que te escolheu. Não foi uma escolha por simpatia. Mas foi o Senhor, o Deus de Moisés, o mesmo Deus que te escolheu para realizar esta grande obra. Mas, na verdade, ninguém está interessado em ser pastor por nomeação pessoal. E o Senhor mostrou que podíamos cometer esse erro, e pode se cometer, se não for através dos dons espirituais. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Já tenho comigo aqui os pastores Luiz Eugênio, Adaíso Fernandes está comigo, além de demais pastores do conselho e da diretoria da igreja que estão presentes aqui no culto desta noite. Senhor Deus, nós glorificamos, te bendizemos, Senhor, por este momento, pela bênção reservada aos teus servos, pelo cumprimento, Senhor, desta profecia. Amém. Porque sabemos que esse dia estava já determinado na eternidade. Glória a Jesus. Segundo a polícia, em 1 ano e meio, a quadrilha movimentou 800 milhões de reais. O Senhor deu um dom, o pastor Luiz Eugênio vai transmitir esse dom agora para todos nós. Irmãos, o Senhor deu uma revelação para os levantados ao ministério, a palavra. A revelação que o Senhor deu foi essa, que o Senhor falava assim: filhos, eu vos chamo para uma obra de obediência. Não temais, eu sou convosco, vos ajudarei nesse ministério. Glória a Jesus. Abençoa as vossas vidas e as vossas famílias. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sou o Senhor, pego em vossas mãos, eu vos conduzo por este caminho. A minha graça vos sustentará.
As investigações apontam que a marina de Wilson Calduro, aquele da ostentação em Dubai, também serviu para lavar dinheiro. E eu posso testemunhar aqui, em particular das últimas semanas, em função da consulta de todos esses nomes que nós apresentamos para unção e ordenação, os conselheiros, todos sempre participando de todas as reuniões, numa sequência diária de reuniões para consultarmos ao Senhor. De um modo geral, as pessoas falam em um dia histórico. Nós não usamos muito somente a palavra histórica, que é uma realidade. Mas nós falamos daquilo que é profético. Wilson Calduro, o outro acusado de chefiar o esquema, também está preso. Quando ele começa a perguntar muito, é porque ele não está sabendo da experiência que ele devia ter. As dúvidas que as pessoas às vezes têm. Será que está certo? Será que está errado? Essas dúvidas não são para nós respondermos. Entenderam, irmãos? Então, mais uma vez, não posso concordar aqui com o pastor Luiz Eugênio, porque senão eu teria que admitir que Deus ele está apoiando pessoas de uma índole, de um caráter duvidoso e de uma moral social também muito ruim. Então, essas profecias e essas consultas e tudo que eles dizem que foi uma revelação de Deus, e agora não adianta dizer que pode haver erro, porque, então, erro de quem? Erro de Deus? Ou será que este erro aí já é exatamente o fato de vocês fazerem uma coisa que não tem relação com Deus? Então, é um erro sistêmico, não é verdade? Vamos concluir aqui com o que o pastor Luiz Eugênio está nos dizendo. Assim como o apóstolo Paulo e Silas foram presos, embora tinha um dom para eles ir para partir para Macedônia ajudá-los, chegou lá, Paulo e Silas levaram chicotada, foram presos, sofreram muito, mas estavam cantando louvores porque Deus tinha um propósito naquilo. O propósito foi qual? Salvar aquela família, iniciar a obra naquele lugar. Acho que é uma coisa assim, muito indevida comparar a prisão dos apóstolos com a prisão que houve da cúpula da igreja Maranata, né? Uma coisa é você ser preso porque você está desviando dinheiro da igreja, e a outra coisa é você ser preso porque você está pregando o evangelho. Eu acho que é um exagero muito grande querer fazer esse tipo de comparação, e, mais uma vez, eu acho que isso atenta contra a inteligência das pessoas. Vamos continuar. Que você entenda que a nossa igreja, ela quer te receber bem, você vai ser bem recebido, você não vai ser constrangida a nada, a contribuir com nada, a participar de nada. Mas o importante, meu irmão, minha irmã, é que você sirva a Jesus. Não ouça os dessa última hora que tentam atacar, destruir o cristianismo. Existe nesse mundo há muito tempo, né? A igreja sempre foi perseguida, os fiéis sempre foram perseguidos. Na igreja Maranata, não. Os fiéis sempre foram perseguidos. Por quê? Porque pregar a Jesus falou o seguinte, levar o vitupério de Cristo, né? A palavra de Deus, levar o vitupério de Cristo, é o vexame. Às vezes você passa, as pessoas te atacam, o apóstolo Paulo foi atacado, a Bíblia diz, Estevão, sabe o que aconteceu com Estevão? Leia lá a história de Estevão, em Atos. Você vai ver que Estevão, sabe o que aconteceu com ele? A Bíblia diz que subornaram uns homens para falar mal de Estevão, contar mentira contra ele, e ele foi apedrejado, morreu apedrejado por causa disso. Ele falou, Senhor, perdoa essas pessoas. Mas não era apóstata da fé, não. Aquele ali era incrédulos mesmo, viu? Era incrédulo. Então, meu irmão, nessa hora, o cristianismo, a igreja sempre foi atacada. Jesus foi atacado, Jesus saiu de uma cidade, ia para outra, ia para lá, e você continua lutando. Lute! Deixa o chamado que você quiser. O importante é a sua fé no Senhor Jesus. Siga em frente. Que Deus te abençoe. Amém. Deixa chamar do que você quiser, parece que eles não se importam, então, se nós chamarmos a igreja Maranata de seita. Não foi isso que aconteceu, porque, vejam só, vou mostrar para vocês. Olha só, a igreja Maranata, ela me processou por conta exatamente dessa afirmação de que a igreja Maranata é uma seita. Então, mais uma vez, eu não posso concordar com o Luiz Eugênio. Eles se importam sim. Ele está dizendo isso para vocês, eu não sei nem porquê. Não, deixa que fale e tal. E veja que ele tenta inverter as coisas. Ele fala, né? A única coisa que eu concordo com ele é que realmente do vitupério, né? Que foi um vexame. É um vexame você apresentar uma mensagem dessa. Você querer realmente inverter os valores, dizer que as pessoas que estão apontando, que estão falando com verdade, com seriedade sobre o que está acontecendo,
apontar as doutrinas que não estão bem alinhadas com a Bíblia, e você dizer que essas pessoas estão perseguindo, comparar com Estevão, e ele ainda vai mais longe, irmãos, para o absurdo. Não sei se vocês notaram, mas ele diz o seguinte: ora, o Estevão, quando estava sendo apedrejado, ele diz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Mas olha só, mas não eram os apóstatas, não. Irmãos, pense numa coisa dessa, até num momento desse, onde ele está trazendo uma mensagem totalmente equivocada, antibíblica, tudo desencontrado com a verdade. E aí ele vem dizer, então, olha só, mesmo assim, nós não podemos perdoar estas pessoas que estão apontando esses erros. E ele diz mais: olha, não fica assistindo, não fica acompanhando, não dá ouvidos, não. Tudo que a seita quer é que você não ouça aqueles que apontam para aquilo que eles são. E aí eles fazem o quê? Eles nos acusam daquilo que eles são. Eles dizem que nós estamos mentindo. E você, o que acha? Assista esse vídeo novamente, tenha paciência, analise e veja se somos nós que estamos mentindo. Que Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo vídeo.